Você não vai prosperar enquanto continuar fugindo do medo. Ele está aí, respirando no seu cangote, acompanhando cada escolha, cada hesitação, cada tentativa frustrada de viver uma vida que não pareça vazia. Você o chama de ansiedade, de insegurança, de prudência. Mas ele tem outro nome: a sua covardia disfarçada de bom senso. O medo é o cão raivoso que você mantém acorrentado no fundo da mente. Só que ele late alto. Ele morde sua coragem pelas pernas e toda vez que você se recusa a agir, ele abana o rabo. Ele vence. Você diz que quer prosperar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, mas quer fazer isso anestesiado, em paz, sem riscos, sem ruídos. Como se fosse possível cruzar um campo minado com os olhos fechados e sair ileso. Quer viver do que ama sem enfrentar a vergonha de se expor. Quer ganhar mais sem ter que se posicionar. Quer evoluir sem perder ninguém no caminho. Quer tudo sem pagar o preço de nada. O mundo é um templo cruel com regras veladas. Quem teme mais, obedece mais. Quem obedece mais, se apaga. E quem se apaga, não deixa rastro nem legado, apenas uma lápide com datas e um nome que ninguém recorda. Você quer ser lembrado? Então pare de pedir permissão. Haja mesmo com a garganta seca. Vá com medo, porque ele não é o inimigo. Ele é o sinal, o termômetro do crescimento. Onde você sente medo, há algo esperando para ser conquistado. E é por isso que esse vídeo começa aqui, para te mostrar que o que você evita é justamente o que te libertaria. O medo, quando aceito, vira bússola, quando negado, vira grilhão. E enquanto você continuar fugindo dele, vai continuar se sabotando nas sombras. Mas existe uma virada. Há um jeito de usar o medo como combustível, como ferramenta, como arma. E é sobre isso que você vai entender agora, com a ajuda de um dos maiores mestres do estoicismo, Sêneca, o filósofo que enxergava na adversidade a essência do florescer humano. Sêneca sabia: o sofrimento não é opcional, mas a covardia é. O medo para ele não era algo a ser extirpado, era um mestre silencioso, um escultor da alma. Esse homem viveu cercado de perigos. Foi conselheiro de imperadores volúveis, exilado por capricho político, vigiado por olhos que buscavam sua ruína. E mesmo assim escreveu palavras que cortam como lâminas até hoje. A vida, se souberes usá-la, é longa. Mas o que significa usar bem a vida num mundo onde o medo paralisa até as mínimas ações? Significa escolher o enfrentamento consciente. Sêneca via o medo como parte integrante da existência, mas não como algo invencível. Para ele, a dor da antecipação era sempre maior do que o sofrimento real. É aí que sua filosofia se torna uma arma. Quando você encara o medo com razão, ele se desfaz como névoa ao sol. Mas atenção! Este vídeo não é uma exaltação tola da coragem impulsiva. Não é sobre saltar no escuro sem pensar. É sobre algo mais profundo. Reconhecer que aquilo que mais te ameaça também é aquilo que mais te revela. E se você for até o fim desse vídeo, vai entender como transformar esse pavor em impulso, essa angústia em ação. Porque se você parar agora, o medo vence. Voltar para o conforto é natural. Mas crescer nunca é natural. É brutal, é incômodo, é contra o instinto. Só que é também a única via para a prosperidade real. Não prosperidade enlatada de rede social, mas aquela que se sente no silêncio da consciência tranquila, no peso do olhar firme no espelho, na certeza de que você não fugiu de si. Sêneca avisava: o que tememos muitas vezes é mais terrível em nossa imaginação do que na realidade. E você sabe que é verdade. Quantas oportunidades você já deixou passar por medo de parecer ridículo? Quantas conversas você não teve por medo de rejeição? Quantos sonhos você trancou por medo de parecer ambicioso demais? E agora está aí, com a vida meia boca, o coração abafado, esperando um sinal do universo. Quando na verdade o sinal sempre foi o medo. Ele grita onde há vida pulsando. Ele aparece nas encruzilhadas, nos momentos em que ou você cresce ou se esconde. O que Sêneca ensina e o que você vai descobrir até o final deste vídeo
é que prosperar é um ato de confronto. E só prospera quem não foge mais. Você se pergunta por que sua vida parece emperrada. Por que tudo é tão morno, tão previsível, tão entediante? E a resposta, ainda que você evite encarar, é simples. Porque você escolheu segurança em vez de intensidade. Você quer que o mundo mude sem se mover. Quer um futuro diferente, mas caminha todo dia nos mesmos trilhos. O medo, que deveria ser um mensageiro, virou carcereiro. E você, prisioneiro de si. Olhe à sua volta. Observe como as pessoas falam. Elas não dizem, eu quero isso. Dizem, e se não der certo? Não dizem, vou tentar. Dizem, mas e se eu falhar? É o e se que corrói, que silencia, que aborta sonhos antes mesmo de nascerem. É a jaula invisível da antecipação do fracasso. E não se engane, essa jaula é decorada. Tem Netflix, tem salário fixo, tem rotina segura, mas continua sendo uma jaula. E nela, o medo se alimenta da sua mediocridade. Você percebe o quanto se moldou para caber num padrão que não escolheu? O quanto amaciou sua ambição para não incomodar? O quanto se escondeu atrás de desculpas elaboradas, tempo, família, estabilidade, só para não ter que olhar o próprio desejo nos olhos? Há um tipo de silêncio que não é paz, é covardia. Um tipo de estabilidade que não é conquista, é rendição. E no fundo, você sabe, porque o medo não engana. Ele late toda noite antes de dormir. Ele te lembra dos riscos que você não correu, dos passos que não ousou, das conversas que calou. Ele murmura que o tempo está passando e você continua parado. O medo que você sente hoje é o mesmo que os grandes nomes da história sentiram. A diferença é o que fizeram com ele. Enquanto você usa o medo como motivo para parar, eles usaram como motor para avançar. Você já pensou nisso? Que talvez o medo não vá embora porque ele não precisa ir. Que talvez a chave seja andar com ele, mesmo com as pernas tremendo. Que a coragem não é ausência de medo, é decisão apesar dele. Sêneca entendia essa tensão. Para ele, o verdadeiro sábio não é o imune ao medo, mas o que não é escravo dele. Porque a escravidão mais insidiosa é essa que você mesmo aceita, em nome de uma falsa paz. E talvez esteja na hora de você admitir que o que te trava não é o mundo, não é o outro, não é o destino. É o medo que você alimenta todo dia e que te devora em silêncio. Imagine por um instante, você está em um corredor estreito, escuro, com dezenas de portas. Em cada uma delas, uma oportunidade que poderia mudar o curso da sua vida. Mas cada maçaneta que você toca está fria, hostil, coberta por uma névoa de incerteza. E você recua, não por falta de desejo, mas porque o medo sussurra. E se der errado? Esse sussurro se repete há anos. Ele te impede de se declarar, de pedir aumento, de mudar de cidade, de iniciar aquele projeto, de deixar o emprego que drena sua alma, de cortar o laço que te enfraquece. Tudo isso por medo do novo, do julgamento, do fracasso. Mas o que você não percebe é que cada vez que recua, algo em você se quebra. Um pedaço da sua identidade se corrompe. E o que sobra é uma versão pálida, domesticada, de quem você deveria ser. Você está sendo educado para não incomodar, condicionado a evitar o desconforto, ensinado que segurança é o maior bem. Só que a segurança virou o seu cativeiro. Um cativeiro psicológico, onde o medo se veste de prudência e a prudência vira paralisia. Sêneca enxergava isso com clareza. É na adversidade que a virtude se revela. Se você só age quando tudo está confortável, você não tem virtude, tem comodismo. O medo que sente ao sair da zona de conforto é o mesmo que protege os fracos da dor e impede os fortes de crescer. O mundo reverencia os corajosos, mas pune os ousados. É um paradoxo cruel. Você será julgado se tentar, mas será esquecido se não tentar. A indiferença é o preço da covardia. Veja como tudo foi desenhado para te manter assim,
passivo, submisso, adaptável. As regras sociais exaltam o equilíbrio, mas ignoram que equilíbrio demais mata a potência. O medo, nesse cenário, é manipulado para ser freio, nunca impulso. Você tem uma centelha dentro de si, mas cobre ela com camadas de cautela, de rotinas estéreis, de sorrisos diplomáticos. Até que um dia olha para trás e percebe, não viveu, apenas existiu. E talvez o maior medo de todos, aquele que ninguém admite, seja esse: descobrir, tarde demais, que não teve coragem de viver como queria. É isso que está em jogo. Não é só a prosperidade, dinheiro, status. É a sua alma, sua capacidade de ser inteiro, de ser real, de se olhar no espelho e ver alguém que foi até o limite, mesmo tremendo. Porque é exatamente aí, nesse tremor, que nasce a transformação. A chave está no que você faz com o medo. Você pode fingir que ele não existe, pode anestesiar com distrações, racionalizações, rotinas automáticas. Pode até construir uma vida inteira em torno da fuga, e muitos fazem isso. Mas cedo ou tarde, ele volta, porque o medo não quer ser esquecido, ele quer ser ouvido. E aqui está a virada. O medo não é uma convocação. Ele aponta para onde você precisa ir, não de onde deve fugir. Ele te mostra o território inexplorado que esconde seu crescimento. Quando você sente medo, é porque está diante de algo importantíssimo demais para ignorar. Sêneca compreendia isso profundamente. Para ele, a filosofia era o preparo constante para o enfrentamento. Não se tratava de eliminar o medo, mas de se fortalecer contra ele. De lapidar a mente até que os fantasmas internos se tornem meros vultos. Ele dizia, é na preparação que vencemos o pânico. E isso nos leva à chave. O medo não é o inimigo. A sua ignorância sobre ele é. Você teme o que não entende, teme o que não encara, teme porque se deixou pequeno diante do mundo. Mas e se ao invés de fugir, você decidisse investigar o medo, dissecá-lo, entender por que ele está ali, o que ele quer te dizer? Medo de fracassar? Talvez ele te mostre que você realmente deseja algo grande. Medo de ser rejeitado? Talvez seja sinal de que você finalmente encontrou algo que importa. Medo de mudar? Talvez porque já não aguenta mais essa vida imóvel. Quando o medo aparece, ele carrega uma mensagem. Aqui há algo vivo. E o que é vivo, pulsa. O que pulsa, transforma. O que transforma, liberta. Sêneca não escrevia da teoria fria. Ele escrevia da arena. Ele enfrentou imperadores instáveis, acusações falsas, o exílio, a morte. E mesmo assim, legou ao mundo uma filosofia que atravessa séculos, porque não alivia, confronta. O que ele nos oferece é simples e brutal. A dor da coragem é infinitamente menor do que a dor do arrependimento. E você está diante dessa escolha. Ou continua sendo comandado pelo medo, ou começa a usá-lo como ferramenta de expansão. A chave, portanto, é inverter o jogo. Em vez de esperar o medo passar, você age com ele no bolso. Em vez de paralisar, você se move. Em vez de evitar, você atravessa. Porque só quem atravessa o medo prospera de verdade. Prosperar com medo não é um dom, é uma disciplina. E essa disciplina começa no reconhecimento dos seus padrões, porque o medo é ardiloso. Ele não aparece sempre como terror ou pânico. Ele veste máscaras. Ele se disfarça de procrastinação, de perfeccionismo, de falsa humildade. Ele sussurra, ainda não é o momento certo. Você não está pronto. Melhor esperar mais um pouco. E você acredita. Mas vamos ser diretos. Isso é auto-engano. O medo, quando não reconhecido, vira sabotador. Você pensa que está sendo prudente, mas está apenas adiando a vida. E não existe prosperidade onde há fuga. Aqui está o que você precisa entender. O medo não desaparece com o tempo.
ele se fortalece no silêncio. Cada vez que você recua, ele cresce. E quanto mais ele cresce, menor você se sente, até o dia em que sua voz some, sua vontade apaga, sua vida vira um esboço que nunca se completou. Sêneca ensinava que a coragem é treinável, que o espírito se fortalece como o corpo, com prática, com exposição, com esforço. Ele acreditava que pequenas ações diárias contra o medo moldam um caráter invencível. Você teme falar em público? Então fale, mesmo tremendo. Teme ser julgado? Se exponha, mesmo suando. Teme errar? Erre rápido, mas continue, porque é só na repetição do confronto que o medo perde o veneno. E aqui entra uma distinção crucial. Coragem não é ausência de dor, é convivência com ela. Corajoso não é quem não sente medo. É quem sente e não se curva. É quem sangra, mas não desiste. É quem falha e volta. Quem tropeça, mais se levanta com ainda mais fúria. Essa é a disciplina. A de acordar todo dia e desafiar a própria covardia. De não aceitar mais a estagnação como estilo de vida. De buscar a verdade mesmo que ela humilhe. De escolher o incerto, mesmo que doa. E se você acha que isso é pesado demais, pergunte-se: o que é mais pesado? A dor de tentar ou o peso de uma existência desperdiçada? Sêneca dizia que devemos nos preparar para tudo, porque nenhum mal é tão grande quanto o medo que fazemos dele. Você precisa se preparar, não para uma vida sem medo, mas para uma vida apesar do medo. Uma vida que expande, que incomoda, que exige. Uma vida em que a prosperidade vem não como recompensa, mas como consequência. A partir daqui, você vai descobrir as formas mais comuns pelas quais o medo te prende e como romper cada uma dessas correntes douradas. A prisão do medo tem várias formas. Algumas são gritantes, outras quase imperceptíveis. E é justamente essa sutileza que as torna mais perigosas. A seguir, vamos rasgar os véus, revelar os disfarces, porque só se liberta quem enxerga. A primeira corrente é a necessidade de aprovação. Você acha que tem medo de fracassar, mas na verdade tem medo de decepcionar, de ser visto como um erro, de não corresponder às expectativas. E aí, em vez de viver o que deseja, você vive o que esperam de você. Sêneca chamaria isso de escravidão voluntária, um tipo de submissão à opinião alheia que destrói qualquer chance de autenticidade. Ele escreveu: enquanto nos preocuparmos com o que pensam de nós, estaremos acorrentados ao julgamento dos outros. E isso é uma jaula. Dourada talvez, mas ainda assim, uma jaula. A segunda corrente é o apego à estabilidade. Você confunde conforto com segurança e por isso se mantém em trabalhos que te adoecem, relações que te esvaziam, rotinas que te matam aos poucos. A ideia de mudança te apavora, porque no fundo você acredita que o sofrimento conhecido é melhor do que o desconhecido. Mas prosperar exige perder o chão. Crescer implica em abrir mão. Você não pode construir uma nova identidade sem demolir a anterior. E isso dói, mas é dor de parto, não de morte. A terceira corrente é a autoimagem frágil. Você se define pelos seus erros, pelos seus traumas, pelas suas limitações. E aí qualquer risco parece ameaça direta à sua existência. Você vive na defensiva, anda em círculos para não ter que provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Mas a verdade é brutal. Se você não arriscar ser ridículo, nunca será extraordinário. O medo de falhar precisa ser menor que o desejo de evoluir. Sêneca diria: é tolo aquele que teme perder uma batalha, mas nunca ousa empunhar a espada. A quarta corrente, talvez a mais insidiosa, é o prazer na vitimização. Existe conforto em ser o que sofre, em dizer que nada dá certo, em culpar o sistema, os pais, a sorte, porque enquanto você se vê como vítima, não precisa agir, não precisa mudar, não precisa encarar que o problema pode estar em você. O medo alimenta essa narrativa. Ele te convence de que tentar é inútil, que sonhar é bobagem, que prosperar é coisa de gente especial. E você aceita,
porque é mais fácil viver como espectador da própria vida do que assumir o papel de protagonista. Mas essas correntes podem ser rompidas, e o que vem depois da ruptura não é alívio, é responsabilidade. O mundo deixa de ser culpado, o tempo deixa de ser vilão, e você finalmente se torna o autor da própria história. Nos próximos blocos, vamos explorar como rasgar essas correntes, uma a uma, e reconstruir a mentalidade de alguém que prospera com o medo ao lado, não como inimigo, mas como sentinela. Romper as correntes do medo exige mais do que frases de efeito. Exige confronto direto com as estruturas que você construiu para se proteger. Porque, ironicamente, é justamente essa armadura que está te afundando. Vamos rasgar mais fundo. A quinta corrente é o hábito da comparação. Você se mede pelos outros. A cada conquista alheia, seu medo aumenta. Medo de estar atrasado, de nunca chegar lá, de ser irrelevante. Mas o que você não percebe é que a régua que usa não mede grandeza, mede alienação. Sêneca alertava sobre isso com frieza. O que importa não é quão lentamente você caminha, mas se está indo na direção certa. E se você anda comparando rotas, está ignorando a única que importa, a sua. O medo nasce quando você abandona seu ritmo para tentar acompanhar o passo de alguém que vive outra realidade. A sexta corrente é a espera pelo momento ideal. Você diz, quando eu estiver pronto, eu começo. Mas nunca está pronto, porque o medo sussurra. Ainda não, espera mais um pouco. E esse um pouco vira uma década, vira uma vida. O momento ideal não existe, ele é uma miragem criada pelo medo para te manter estático. A vida real acontece no meio do caos. É no incômodo, na dúvida, na bagunça que os grandes movimentos surgem. Esperar perfeição é só mais um jeito de dizer estou com medo demais para agir. A sétima corrente é a fuga do silêncio. Você não suporta estar sozinho. Não por carência, mas porque o silêncio revela o que você tentou enterrar. Suas frustrações, suas promessas quebradas, suas vontades sufocadas. E o medo se alimenta disso. Você se distrai, se ocupa, se afoga em telas e vozes e notificações, tudo para não encarar o que o silêncio grita, que você sabe o que precisa fazer, mas ainda não teve coragem. E Sêneca dizia, a solidão é o laboratório da alma. Fugir dela é fugir de si. A oitava corrente é o culto ao controle. Você quer ter certeza antes de agir, certeza de que vai dar certo, de que será aceito, de que não vai se machucar. Mas a vida não negocia com garantias. E querer controle total é o modo mais rápido de se paralisar. Prosperar é se lançar no abismo com os olhos abertos. É dizer, eu não sei se vai funcionar, mas eu vou. Porque o medo exige certeza, a coragem exige fé em si. E essa fé não é mágica, é construída na prática, no erro, na cicatriz. E por fim, a nona corrente, a ilusão da neutralidade. Você acha que pode não escolher, que ficar onde está é uma decisão neutra. Mas isso é mentira. Cada vez que você não escolhe, o medo escolhe por você. Cada vez que você se cala, o medo fala. Cada vez que você se esconde, o medo age. Não existe neutralidade. Existe movimento ou estagnação, crescimento ou regressão. E Sêneca, se estivesse diante de você agora, diria, a vida foge enquanto você decide. O medo, portanto, não vai embora. Mas agora você sabe, ele não é o obstáculo, é o sinal, é o mestre oculto, é a porta que se abre para quem ousa encarar. No próximo bloco, você vai ver como essa virada pode e deve começar agora. Está tudo aí, diante de você. A vida que poderia ser, o potencial que lateja, a versão de si que ainda não nasceu, não por falta de capacidade, mas por excesso de medo.
E agora, você sabe, o medo não vai desaparecer. Ele vai continuar te seguindo, espreitando suas decisões, tentando te convencer de que o melhor é recuar. Mas a diferença é que agora você o reconhece. Agora você sabe que ele mente, que ele exagera, que ele quer te manter seguro, mesmo que isso custe sua alma. É aqui que tudo muda. A virada acontece no instante em que você escolhe atravessar o medo. Não ignorá-lo, não fingir que ele não existe, mas atravessá-lo. Com a voz trêmula, com as mãos suadas, com a dúvida gritando. E mesmo assim, dar o passo. Porque a verdadeira prosperidade não é a ausência de riscos, é a capacidade de viver à altura deles, de caminhar onde a maioria recua, de continuar quando a maioria para, de se refazer quantas vezes forem necessárias até que o medo se curve diante da sua persistência. Sêneca sabia que isso exigia mais do que palavras bonitas, exigia ação. Filosofia em movimento. Ele dizia: apressa-te a viver e pensa que cada dia é por si só uma vida. E você? Vai continuar adiando sua vida? Vai esperar o momento certo enquanto o tempo arranca os dias do seu calendário, como quem arranca páginas de um livro nunca lido? Esse é o chamado. Para de brincar de viver. Para de aceitar migalhas emocionais, profissionais, espirituais. Para de fingir que está tudo bem. Não está. E o incômodo que sente é o seu medo te mostrando o caminho. Se você assistiu até aqui, já sabe o que tem que fazer. Agora falta fazer. Falta romper o ciclo. Falta sair da espera. Falta escolher prosperar, não apesar do medo, mas com ele. Porque é exatamente aí, na dor, no desconforto, na incerteza, que nasce a coragem verdadeira. Coragem de mudar de rota. Coragem de dizer não. Coragem de dizer agora. Coragem de recomeçar, mesmo que tudo em você peça para continuar pequeno. E se isso te tocou, se te despertou, então faça algo com isso. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários o nome do medo que você vai enfrentar a partir de hoje. Porque enquanto você compartilha, você se compromete. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa romper com a própria paralisia, alguém que você sabe que está morrendo em silêncio, quando poderia estar florescendo na dor. Não adie, não hesite. A vida é agora e ela não espera os indecisos. Você chegou até aqui. Isso já diz algo. Diz que o medo não te venceu, ainda. Mas também diz que ele ainda está aí, como um eco surdo, uma presença constante, uma sombra grudada ao calcanhar. E tudo bem, porque agora você não o vê mais como inimigo. Agora você o vê como sinal, como passagem, como parte do processo. O medo é o portal, e você está diante dele. O que separa os que prosperam dos que se arrastam não é talento, sorte ou aparência. É a decisão silenciosa de não fugir mais. É o pacto interno de seguir mesmo com a voz embargada, mesmo com as mãos vazias, mesmo sem garantias. Sêneca nos legou um mapa. A serenidade nasce do confronto, não da fuga. A paz não vem da ausência de conflitos, mas da certeza de que você está enfrentando os certos. A prosperidade verdadeira não é acúmulo, é alinhamento entre quem você é e o que você ousa fazer com isso.